Olá, boa tarde. Hoje é dia 29 de março de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Ao vivo, sempre ao vivo às sextas-feiras. Hoje eu vou bater um papo com o Eduardo Levi, que também já está se tornando sócio aqui do programa, já deve ser a terceira ou quarta vez que vem, é sempre muito bem-vindo. Eduardo Levi da Monte Bravo Investimentos vem dar aquele olhar de gestor, né? Como que faz para comprar, qual que é a parcela ideal de fundo imobiliário no portfólio de um investidor, e quando a gente acha que está caro, ou quando acha que está barato, como que é esse dia a dia na mão de um gestor? Que não é fácil, assim, você negocia para você seus fundos imobiliários, e eu sei que sente dificuldade, quando você tem um dinheiro para comprar, você fica lá, putz, será que eu compro, não compro, será que está caro, que está barato? Imagina quando é um gestor com dinheiro de um monte de cliente e que ele toma decisões que afetam a todo mundo, né? Então é sempre importante a gente ouvir entender como é o processo de decisão de um gestor. Daqui a pouquinho bata um papo com o Eduardo Levi. Deixa eu falar dos fatos relevantes e alguns destaques da semana. Primeiro fato relevante, no dia 25 de março, o AESAPAR, o AF11, que é administrado pela Rio Bravo, diz que o resultado da consulta formal, você deve se lembrar que eles vieram aqui e explicaram todo o caso desse fundo, uma troca dos terrenos do fundo por 2 imóveis ocupados e locados e tal. E eu ainda falei muito aqui, ó, vote, a favor ou contra, mais vote, né? Bom, deu certo, as pessoas votaram, chegou lá respostas de 26,4% das cotas de todo o fundo e votaram na sua grande maioria pela aprovação. 25,72% aprovaram a alteração do regulamento do fundo, a formalização das medidas e alterações deliberadas, entenda-se essa troca de ativos que estavam sendo proposta, e autorizaram a Rio Bravo a coordenar a distribuição e estruturação da segunda emissão de cotas do fundo. Isso ainda a acontecer, né, a segunda emissão de cotas. Então, muito bem, parabéns para a Rio Bravo. É dificílimo fazer uma mudança dessa pela necessidade de alcançar 25% das pessoas. Deu certo porque foi bem feito, bem comunicado, e parabéns você, cotista, que se pronunciou. Isso é importantíssimo, não canso de reforçar isso. Muito bom. Fico muito satisfeito de ver isso. Não pelo resultado, como eu disse. Se tivesse tudo isso de voto e tivessem negado a proposta, eu ia estar satisfeito do mesmo jeito. O importante é ver o cotista abraçando o seu patrimônio, acompanhando o seu patrimônio, né? Depois, dia 28 de março, o CSHG JHSF Prime Office, o HGJH11, que é administrado pelo Credit Suisse, né, CSHG, diz que em 25/3 eles receberam uma notificação enviada pelo consultor imobiliário questionando a proposta da administradora para destituição deste consultor. Então, o que o CSHG fez? Convocou uma assembleia ordinária e extraordinária, e uma das pautas da extraordinária é destituir o consultor imobiliário. O consultor, quando ficou sabendo, mandou uma notificação dizendo que não é possível isso, né? Que ele entende que não pode ser destituído porque o fundo a criação do fundo foi decorrente de uma operação estruturada, única e indivisível, e que a sua destituição pode causar rescisão por justa causa de outros contratos com o fundo. No fato relevante, o Credi esclarece que o único outro contrato com o fundo é um contrato de locação de um dos imóveis que pertence ao fundo, e que eles entendem que a decisão é da Assembleia e essa vai ser a decisão soberana. Eles não estão destituindo, eles estão propondo a destituição. Então a matéria é expressamente prevista no regulamento do fundo, com competência privativa da Assembleia. Então segue assim, vai ter Assembleia, você, cotista, participe, dê seu voto, entenda, né, leia todas as deliberações, as propostas, dê seu voto e tome a decisão. E aí, se o consultor imobiliário for destituído e ainda assim entender que não podia, ele procura os direitos dele na justiça e a vida segue, né? Destaques. Eu trouxe, fazia tempo que eu não fazia isso, eu trouxe aqui um gráfico do IFIX de 2011, quando ele foi criado. A gente está lá quase que na máxima histórica, né? Faltou um pouquinho abaixo da máxima, em 2.477 pontos. Isso é valor nominal, e dá para notar aqui que da última máxima do ano passado, mais ou menos um ano, praticamente um ano, está quase 5% acima. Então esse é o fechamento de ontem. E eu gosto sempre de comparar em termos reais. Então, se eu colocar a inflação aqui pelo IPCA,
A gente continua, claro, na máxima, mas aí já é só mais 1,1% desde a máxima do ano passado. É impressionante, daqui a pouco eu vou até bater um papo com o Levi sobre isso, como a inflação ainda é uma coisa que pesa no nosso dia a dia, né? Quem não viveu a época da hiperinflação não tem noção, mas mesmo tendo vivido aquilo, a inflação hoje parece baixa, mas ainda é um negócio pesado na vida do brasileiro, né? Beabá dos fundos imobiliários, olha lá, retomei. Liquidez. Liquidez no mercado financeiro é um termo utilizado para definir a troca de um ativo por dinheiro. Você tem ativos e você eventualmente quer ou precisa que isso se transforme em dinheiro. Quanto tempo demora para se transformar em dinheiro? Isso é liquidez. Se a liquidez é alta, então é rápido. Por exemplo, a cota de um fundo imobiliário você vende em D+3, o dinheiro está na sua conta e ainda esse ano isso vai virar D+2, ou seja, 2 dias úteis depois. Um título do Tesouro, você vende lá para o Tesouro, no dia seguinte está na sua conta. Isso é liquidez alta. E a liquidez baixa? É o contrário, você ou sabe que vai demorar muito, D+30, D+60, D+90, ou você não sabe. Se alguém te perguntar quanto tempo demora para o seu ativo virar dinheiro e você não tiver uma resposta, é sinal que a liquidez é baixa. É sinal que você não pode contar com esse dinheiro da noite para o dia. Então, isso, 3 conceitos importantes sobre liquidez. E um outro, política de investimento. Política de investimento é até chamado no mercado de mandato, porque é como se fosse a procuração que o cotista dá ao gestor do fundo. Todo fundo no seu regulamento tem uma política de investimentos. Lendo aquilo, você sabe exatamente o que o gestor pode fazer e, por consequência, o que ele não pode fazer. Dentro da política, ele toma as decisões. Fora da política, ele tem que consultar a Assembleia. Legal, sempre trazendo aí um pouco do beabá para os iniciantes. Essa cartilha aí, esse glossário, está inteiro no Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, que é gratuito, basta você baixar aqui nesse endereço que está na sua tela. E para saber, além do beabá e chegar a ter a segurança de montar a sua carteira com tranquilidade, conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online que você compra aqui pelo site do Infomoney e vai ter um curso completo. Você vai realmente entender tudo de fundo imobiliário no sentido de como eles funcionam, aonde eles investem, qual a diferença entre uma coisa e outra, qual que é o seu perfil e quais fundos que são adequados para o seu perfil. Pode fazer o curso com toda a tranquilidade, porque é impressionante o tanto de pessoas que me escrevem elogiando o curso e dizendo que se termina confiante para fazer os seus investimentos, né? Claro, o professor sou eu, por isso que eu falo isso com essa segurança. E me encontre por aí, vamos bater um papo nas redes sociais, sempre que dá eu respondo, mas sempre eu leio tudo que chega lá, só não consigo responder tudo. Manda uma mensagem para mim. Legal. Eu só vou dar mais um último recado. O Gustavo Bueno, que é o analista de fundo imobiliário da XP Investimentos, me mandou aí a nova configuração da carteira recomendada da XP. Então, se você é cliente, dá uma olhada, baixa lá a carteira, porque até então ele fazia uma carteira de renda e uma carteira de valor. Uma carteira para quem queria ficar recebendo o rendimento e outra para quem queria o giro de mercado. E ele repensou a estratégia e falou, Arthur, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Então agora eu tenho uma carteira só. E essa carteira, se um ativo está lá, é porque eu estou enxergando que tem bastante renda para ser distribuída ou porque tem um ganho de capital para acontecer. De uma coisa ou de outra, no fim do dia, é dinheiro no bolso do cotista. Então dê uma olhada, tem lá toda a explicação e a configuração nova da carteira. Em breve ele vem aqui para mostrar essa carteira para você. Muito bem, agora a hora de falar é um assunto para você também, se você concorda com essa configuração. Eduardo Levi, obrigado novamente. Obrigado a você, sempre um prazer. Sempre bom bater esse papo aí. Você é um cara que vê fundo imobiliário há muito tempo, né? Sim. Quando você esteve fora do Brasil, você já olhava para os REITs lá? Olhava para os REITs, eu olhava até para entender toda a gama de produtos, de ativos que existiam no exterior. E a verdade é que o fundo imobiliário no Brasil ainda é uma parcela pequena dos investimentos, é uma parcela pequena da liquidez. Eu acho até que eu estou dando um passo adiante, você quer falar sobre isso? Mas é um ativo, uma classe importante, principalmente para o brasileiro, nesse momento de giro baixo. Bom, para quem por acaso não te conhece, você é gestor, né? Foi gestor de carteiras desde o Banco Garantia. Desde o Garantia, você falou da Rio Bravo, por muitos anos, mais 5 anos na Rio Bravo, e agora
montando um projeto na Monte Bravo. E aí quando eu falei, quando você estava lá fora, você chegou a fazer gestão de recursos nos Estados Unidos também? Sim, Family Office. Eu fiquei pouco tempo, 11 anos 11 nos anos. Estados Unidos. Antes disso, 11 anos no Garantia. Quando eu voltei, foram mais de 5 anos na Rio Bravo e agora na Monte Bravo. E o investidor americano tem fundo imobiliário no seu cotidiano, faz parte do seu portfólio? O investidor, tanto pessoa física como o institucional, e muitas vezes pessoa física através do seu investimento institucional, Sim. um fundo de pensão, com certeza mutual funds, lá fora é uma indústria enorme, tem REITs, tem fundos imobiliários na carteira. Então você já acompanhava e acho que até alocava recursos de clientes nisso muito antes de existir no Brasil o conceito de fundo imobiliário? Muito antes, e é um mercado relativamente bem desenvolvido em alguns outros países, é o caso de Singapura, um pouco na Europa, sem dúvida nenhuma no Reino Unido. Então há bolsas e há mercados onde os REITs têm um histórico bastante avançado e muita liquidez, muito mais liquidez do que a gente tem no Brasil hoje. E aí, chegando no Brasil, você vê esse mercado, né, acontecendo praticamente desde o começo, trabalhando na Rio Bravo, que é uma casa que tem uma tradição imobiliária grande e desenvolveu boa parte dos fundos imobiliários lá desde o começo. Como que você vê hoje? Assim, melhorou bastante o mercado? Apesar da liquidez ainda não ser ideal, tal, melhorou bastante? Melhorou o mercado. É uma coisa que você sempre fala, eu falo, bons gestores falam. Tudo começa e tudo passa por boa gestão. E o número de bons gestores vem crescendo. Sim. Com isso, o número de fundos e a participação de investidores, não só investidor pessoa física, até pelo benefício da isenção, mas investidores institucionais começam a olhar para o fundo imobiliário como uma alternativa de investimento. Isso traz liquidez, isso traz mais emissões, isso incentiva outros gestores a serem formados e casas serem formadas. Algumas são recentes, têm 3, 4 anos, mas já com histórico bem interessante e gozando de um respeito do mercado que até 10 anos atrás não existia. E até gestor de fundo multimercado já tem alocado... Gestor de fundo multimercado, a gente fazia isso na Rio Bravo, tem muito fundo multimercado olhando para isso, fundos de ação, gestores de renda variável olhavam para fundos imobiliários como uma alternativa para manter suas alocações em bolsa, mas hoje o fundo imobiliário como classe de ativos verdadeiramente dita vem sendo utilizada por mais investidores de diferentes características. É um processo natural do produto ganhar liquidez, ser conhecido pelo mercado. Acho que a academia contribui também, sai um artigo aqui, outro ali, né? Todo mundo começa a entender melhor o produto. Exatamente. Né? Ainda é um mercado relativamente pequeno, se bem que muito maior do que era há alguns anos, são 70 milhões diários de liquidez, tem muito para crescer ainda e vai crescer. E como você falou, tanto clientes, investidores como gestores vêm aprendendo mais sobre a classe de ativos, vêm aprendendo mais sobre o ativo alvo também dessas novas emissões e com isso vem trazendo expertise e liquidez para esse mercado. E aí essa semana mesmo estava batendo um papo e você chegou à conclusão que a alocação em fundo imobiliário ainda é muito pequena. Né? Isso. Mesmo de quem já investe em bolsa, já tem ativos no mercado financeiro, pouca gente investe em fundo imobiliário. Acho que você tocou nos pontos ideais. O investimento é pequeno, é menor do que em bolsa, e deveria ser, até pela liquidez, mas nós observamos, passamos por décadas de juros muito altos. Sim. E agora o investidor procura alternativas de investimento. E alternativas de investimento à renda fixa, que existia até 2 anos atrás, exige tomar risco, exige botar o dinheiro para trabalhar. Um passo importante antes de você chegar em bolsa e até mesmo chegar a um fundo multimercado de maior volatilidade é o fundo imobiliário. É quase que natural esse caminho. Exato. Você coloca muito bem, a gente está trocando aqui figurinha muito, coloca muito bem. O fundo imobiliário ele combina renda variável com investimento em imóveis, com investimento em ativo real, com renda fixa. Sim.
E isso acaba sendo exatamente o que o perfil do investidor brasileiro precisa hoje. Mas é preciso educar, é preciso trazer maior conhecimento para que o investidor faça que dê esse passo. Hoje o percentual, aí respondendo um pouco na tua carteira, o percentual é muito pequeno ainda, até em carteira de investidores mais sofisticados. Em geral, está falando menos de 5%. Menos de 5%. Das carteiras. Uma carteira ideal no Brasil hoje poderia ter tranquilamente 15% de fundos imobiliários, até porque parte desse investimento procura renda, procura rentabilidade. E o fundo imobiliário talvez seja o ativo de melhor rentabilidade, melhor renda para o investidor brasileiro hoje. Essa é uma parte, digamos, até da ciência financeira, que é o asset allocation, que é um negócio importante e não tão simples de fazer. E acho que lá fora é muito claro, porque o juro lá fora é baixo a vida inteira, a bolsa é bolsa, não tem muita confusão, né? E então, se não me engano, é mais ou menos isso que se faz lá fora, 15% da carteira aproximadamente em REITs, né? E aqui poderia ser tranquilamente. Agora, o resto desses 15% é que a diferença é muito grande, né? Sim. Porque lá fora ele vai estar em bolsa. E aqui faz mais sentido estar muito mais alocado em renda fixa do que em renda variável. Correto. Né? Pelo tamanho dos juros ainda que a gente tem, né? Claro, mas de qualquer maneira, para quem olha para a renda fixa e sabendo que um componente importante do IFIX ou dos fundos imobiliários é de renda fixa, até há uma correlação alta com o NTN, por exemplo, e com o próprio juro, é normal, seria normal o investidor brasileiro colocar mais em fundos imobiliários. Se a gente considerar que a taxa de juros vai ficar baixa, e se ela ficar baixa, que ela tende a... Que esse é um movimento estrutural. Taxa de juros a gente não vai mais ter 10, 12, 14% ao ano. Você acha que pode haver mais espaço, mais do que 15% no portfólio de alguém? Olha, eu vejo isso já há alguns anos. E eu falo de 15% como um percentual médio, mas a verdade é que para muitos investidores, que inclusive procuram proteger seus investimentos de inflação, ou pelo menos procuram corrigir esse investimento ao longo do tempo, o fundo imobiliário faz muito sentido. Algumas carteiras, inclusive, contam com 25% a 30% em fundos imobiliários, e dependendo do perfil, isso não é ruim. O componente renda variável ele não pode ser esquecido, porque a cota ela é negociada em bolsa e, obviamente, vai haver oscilação. Mas se a gente olhar de anos para cá, em quaisquer janelas, o IFIX é dos melhores investimentos. Se você, obviamente, levar em consideração o Sharpe, se você considerar o risco corrido, a volatilidade, ele fica ainda mais interessante. Se eu pegar de 2013 até o final de 2018, a rentabilidade do Ibovespa e do IFIX foram muito parecidos. Ano passado, o Ibovespa teve uma volatilidade de 22%. Nossa. Contra 5% do IFIX. Ou seja, traduzindo em miúdos, aí o Ibovespa fica fazendo assim, o cara fica tô rico, tô pobre, perdendo o sono, e o fundo imobiliário entregando praticamente o mesmo resultado e com uma volatilidade muito menor. Né? No fim das contas, isso se torna mais eficiente. Né? E interessante que muitos investidores têm um histórico de investimento em imóveis. Só que o imóvel, você não olha todos os dias o preço dele, até porque você não consegue precificá-lo todos os dias. Sim. Contrário do fundo imobiliário, e por conta disso você tem uma liquidez maior. A gente sabe que quando comparando imóvel ao fundo imobiliário, há N vantagens em se investir em fundo imobiliário. A isenção fiscal é uma delas. Obviamente a gestão é profissional, no caso do imóvel você teria que gastar ainda mais, e você diversifica a tua carteira por muitas classe vezes, de ativo, por classe de ativos, região, por qualidade. Muitas vezes com uma quantidade X, você compra um único imóvel e com esse mesmo montante você pode montar uma carteira com
dezenas, se não centenas de ativos. Atingindo centenas de ativos. Não é magia, é porque você tem essa liquidez e tem alternativas de investimento no mercado que te permitem fracionar esse investimento, e em cada um dos fundos muitas vezes você tem já uma diversificação grande. Agora, te perguntar de preço. A gente viu um gráfico do IFIX agora na abertura, ele está lá praticamente na máxima. Tem muita gente que olha isso e fala, nossa, fundo imobiliário está caro porque está na máxima. Como é que é isso na cabeça de um gestor? Porque se eu olhar, deixa eu ver se eu consigo... Põe para mim, por favor, Matheus, na tela aí. Peguei o Matheus de surpresa lá, deu um susto nele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu olhar esse gráfico que está na máxima hoje, quantas vezes, olha lá, agora está na tela, quantas vezes esteve na máxima nos últimos 12 meses, por exemplo, né? Exatamente. Então, a gente esteve na máxima há alguns meses, a gente esteve na máxima em 2017, em 2018, mas é uma pergunta muito importante, porque conversando até com muitos gestores de mercado, o que nós observamos é talvez o oposto. Hoje o fundo imobiliário ele está corretamente precificado como classe de ativos. Em momentos anteriores, talvez ele estivesse com um desconto maior. Era um investimento mais óbvio. Só que aí nós olhamos para os cenários macro e para o cenário micro também. Olhando para nível de vacância, para revisionais que vem a partir do ano que vem, para qualidade do locatário, uma série de aspectos do investimento em si, não só do cenário macroeconômico. E os dois apontam para cima. Então, eu diria que, como classe de ativos, os fundos estão corretamente precificados, mas os cenários macro e micro permitem que nós façamos um investimento hoje, visando um médio e longo prazo, esperando uma apreciação bastante interessante. Sim. E aí, eu falo isso, queria saber se você concorda, mas em bolsa, em ativos financeiros, você comprar um bom ativo ao preço é um bom negócio. Se eu conseguisse comprar mais barato, ótimo, mas quando que eu vou conseguir comprar mais barato? Quando a gente está passando por uma turbulência, por uma crise, e depois que passa eu olho para trás e falo que estava barato. Agora, se eu vejo um ativo que está no preço, não significa que ele esteja caro, ele está bem precificado. Então, dá para entrar nesse nível de preço. Perfeitamente. Tem que evitar pagar caro. Exato. Né? Tem que evitar pagar caro e evitar ativos que não sejam de boa qualidade. Mas esse é um mercado, e aí eu volto à questão dos bons gestores, onde há bons investimentos, bons fundos e excelentes gestores. Sim. Não são muitos gestores, mas são bons gestores. Aí a gente fala isso, quem está lá do outro lado concorda e fica me perguntando, caramba, como é que eu sei que está caro? Dá uma ideia disso para quem está assistindo. O que eu poderia olhar, por exemplo, para falar que um fundo está caro? Bom, primeiro, comparar o preço dele ao valor patrimonial. Certo. É uma maneira de ver isso. A rentabilidade não deixa de ser, mas você tem que casar isso com o potencial de apreciação. E aí volta ao que a questão da carteira, a questão da carteira Bueno, faz sentido essa métrica dele que ele colocou tudo junto? Faz sentido, até porque é uma maneira do investidor olhar para o longo prazo. Porque você deixa de lado só a rentabilidade mensal e olha para a rentabilidade total ao longo de uma janela que faça sentido como investimento. Eu, apesar de ter um histórico de mesa de operações, olha para o investimento não no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Eu sugiro, ainda mais num ambiente volátil como é o brasileiro, o investidor brasileiro sempre olhar dessa maneira. E olhando para o longo prazo, você tem que olhar para uma combinação de rentabilidade, dividend yield, no caso do fundo imobiliário, e de capacidade de ganho, exatamente, de apreciação. Para um gestor é muito claro isso, né? Que ele vende o que ele acha que está caro, né? E o investidor de fundo imobiliário, principalmente aquele que busca mais a renda, o que ele gostaria de falar, esse fundo é bom, vai me gerar renda para sempre, eu compro e não vendo ele nunca. Pode até, ninguém vai sofrer se nunca vender uma parte da sua carteira. Mas tem horas que se o fundo te parece caro e você tem, por que não vender, né?
É como se eu tivesse um carro que vale, sei lá, 80 mil e alguém fala, eu quero pagar 100 mil pelo seu carro. Eu acho que quem está assistindo venderia imediatamente. Por que não as cotas do fundo imobiliário? Eu concordo com você e muitas vezes eu vejo um apego àquelas cotas. Às vezes o cliente ou o investidor simplesmente não quer pagar o imposto. Ah, também. Tem isso também. Eu entendo você jogar para frente, mas como você falou, se o ativo estiver caro e você tiver melhores alternativas de investimento, isso. Não há por que não fazer. É saudável, inclusive, você rebalancear a tua carteira de tempos em tempos. Independente dos cenários macroeconômicos, rebalancear essa carteira, vender o que está muito caro, olhar para aquilo que ficou, ou que ainda pode apreciar e considerar. Obviamente você tem que entender se o ativo realmente está no preço correto. A gente fala, o preço está correto, se tem mais valor do que o preço indica. E considerar fazer uma mudança. Um bom gestor de carteira, para um investidor pessoa física, ele deveria estar fazendo isso de tempos em tempos. O gestor profissional, o próprio gestor de fundo multimercado, que hoje acompanha mais de perto o fundo imobiliário, com certeza ele está fazendo isso. Sim. E aí, vou falar de novo de preço e de escolha, né, do momento da compra. Tem muita gente chegando e começando a investir agora. E aí eu fico, se eu acho que o fundo está precificado, eu devo ficar esperando aquele momento que me parece ideal, para ver se ele cai, se ele compra mais barato, o que se chama de stock picking, né? Ou vale mais a pena, esse aqui, o preço não está caro, eu vou comprar? De novo, olhando para o médio e longo prazos, você deveria comprar. Até porque acertar o chamado timing do mercado é muito difícil. É muito difícil para qualquer um. Ainda mais para quem está reagindo, na sua maioria, ao que acontece no mercado. Quem faz preço são os gestores profissionais, muitas vezes. E o investidor pessoa física, ele reage a isso. Se você der um passo atrás e olhar para o valor que ele tem, e olhar para o teu investimento no médio e longo prazo, você não vai cometer erros na entrada ou na saída dele. Então, eu não acho que vale a pena tentar acertar o time, acertar o ponto melhor ou ótimo de entrada, porque muitas vezes você pode perder essa oportunidade. Exato. Por fim, a gente ainda tem uns minutinhos. Queria falar um pouco da sua visão do mercado. A última vez que você veio aqui foi no final de 2018, você justamente falou que estava achando para 2019. A gente já acabou o primeiro trimestre de 2019 praticamente. Muito do que foi dito se confirmou, né? O mercado de shoppings melhorando, os fundos de shopping inclusive melhorando e tal. O que você está vendo para frente? Já chegou a hora, por exemplo, das lajes e dos galpões começarem a andar? Eu acho que ainda existe um pouco mais de valor. Para quem está entrando agora, existe valor nos shoppings. Eu acho que os yields estão interessantes. Por incrível que pareça, o fundo de fundos tem valor, até porque eles conseguiram entrar bem no ano passado, então parte da realização dos lucros esse ano permite que alguns fundos de fundos distribuam mais do que a média das suas carteiras, então isso é um benefício interessante. Existe uma tese interessante, que é a de reprecificação dos ativos base, de fundos de laje, e também das revisionais que começam a vir ano que vem. A expectativa é de revisionais mais altas. Isso vale para laje, vale também para galpões. Então existe valor nesses ativos para apreciação, talvez no médio prazo. Nesse momento, eu acho que vale um pouco de alocação nesses ativos, mas eu, particularmente, venho focando em shoppings, venho focando um pouco em fundos de fundos. Há alguns fundos de papel que têm algum valor, até porque eles trazem um pouco menos de volatilidade para a carteira. Então, essas são as principais classes com as quais eu trabalho hoje, ou pelo menos aquelas que eu estou indicando mais a investidores. E muitos desses fundos vieram com novas emissões a preços atrativos
no último mês ou 2 e devem continuar trazendo novas emissões, e são oportunidades de liquidez que o investidor vai ter. Vamos ver se eu consigo roubar um pouquinho mais de tempo aqui. 2 perguntas rápidas. Novas emissões, assunto importantíssimo. Nem tudo que reluz é ouro. Verdade. Tem que tomar cuidado, assim, no geral vem coisas boas, mas tem que tomar cuidado. Pode vir coisa, ativo bom, mal precificado. Como é que o investidor faz essa análise? Ou quem ele pode procurar para ajudar nessa análise? É importante que ele procure um assessor financeiro, um gestor que faça uma gestão e uma sugestão de alocação isentas. Certo. Tá? Tem ativos muito bons que já vieram no mercado e muitas vezes o investidor se deixa levar pela precificação da cota nessa nova emissão, que muitas vezes vem abaixo do mercado secundário. E isso não necessariamente é uma boa coisa, é um chamariz. Então ele não deve se deixar levar só pelo preço de emissão. Sim. E entender se aquele é um ativo que valeria a pena comprar, independente de ser uma nova emissão ou não. É olhar para o ativo, né? Exato. Quando a gente compra um ativo, mas nem sempre ele consegue, aí é mais difícil ainda, eu diria, saber se o imóvel está precificado bem ou se o imóvel parece caro. Ainda mais quando é um IPO, que tudo vem por R$100, Sim, vai ficar mais difícil, né? Tem bastante coisa boa e bastante oportunidade, mas melhor bater um papo com um assessor, com um analista e ouvir opiniões, né? Uma vantagem nesse mercado, até uma vantagem maior ou melhor do que no mercado acionário, é o acesso à informação. O laudo de avaliação, o estudo de viabilidade, tem tudo disponível. Os informes mensais. Cada vez melhores. Cada vez melhores, você tem acesso a tudo que tem lá dentro, mas não há dúvida nenhuma, eu sei que eu estou batendo na mesma tecla, é gestão. O gestor, claro, para mim, é o primeiro filtro. Eu confio no gestor e, a partir daí, eu olho para os ativos sob gestão daquele grupo. Uma última, rapidinho. Eu quero que você me ajude a acabar com um mito do mercado de fundo de papel. Tá. Eu ouço muito as pessoas falando que se a taxa de juros subir, é bom para fundo de CRI. CRI é um ativo de renda fixa. Boa parte deles tem um componente pré-fixado. Quando ele paga IPCA mais X%, IGP, alta de taxa de juros é ruim para ativos de renda fixa pré-fixados. Não há dúvida nenhuma. Eu concordo com você. Primeiro você tem que olhar para a qualidade da carteira. Você tem que entender como ela está indexada. Como você falou, se eu tiver um fundo de papel pré-fixado, ele vai sofrer. Vai sofrer. E se ele tiver pós-fixado, ele não deveria ter grandes oscilações. Sim, ele continua acompanhando o que acontece com o juros. Exato. Eu olho para o fundo de papel e não há dúvida nenhuma, como eu mencionei, que ele tende a oscilar menos para cima e para baixo, mas você tem um componente de crédito importante, você tem que entender o tipo de pulverização que tem na carteira, os riscos que você está correndo no fim das contas, a indexação. E parece ser bom quando a taxa está alta e o gestor acabou de montar uma carteira que entrega IPCA mais 7. No momento de taxa a 14%. No momento em que ela está a 6,5%, muito desse ganho ou da reprecificação já aconteceu. Então eu concordo com você, não é bom para o fundo. Mas talvez, dependendo da indexação dele, não sofra tanto quanto um outro fundo, um fundo de agências, que muitas vezes tem uma correlação maior com taxa de juros. Perfeito. Muito bom. Obrigado por mais essa. Obrigado a você. Muito conhecimento e desse jeito calmo, didático. Parece que o professor está do outro lado, né? Quando o Levi vem aqui, né? Não, fala isso, é tudo ilusão. Imagina. Muito bom, tenho certeza que você gostou tanto quanto eu. Te vejo na próxima sexta-feira. Um grande abraço e aproveite seu fim de semana aí.